tarde, meu nome é Silene Araújo Cavalcante, sou acadêmica do curso de Artes Visuais da UFMA, modalidade à distância pelo polo UAB Imperatriz. Este vídeo se propõe a apresentar um plano de aula inclusivo e logo após a gente fazer também a simulação da aula proposta, incluindo aqui alunos com deficiências visuais. E essa aula, obviamente, vai ser dentro do conteúdo de artes visuais. Esse vídeo ele faz parte dos requisitos de avaliação da disciplina de Educação Especial do nosso curso de licenciatura em Artes Visuais. Agora eu vou apresentar para vocês o plano de aula proposto. Vamos lá? O conteúdo escolhido foi um dos elementos da composição visual, que é a textura. Escolhemos a textura e contemplar a cegueira porque a textura ela é extremamente tátil, tanto é que tem uma das classificações de textura como textura tátil. E é a primeira forma como nós percebemos a textura. Até a textura visual, ela é uma lembrança do que nós compreendemos como a textura tátil. E nós sabemos que o tato é um dos sentidos mais desenvolvidos e mais aguçados quando a pessoa perde a visão, ou quando nasce com deficiência da visão. O sentido que mais aguça é o tato. A respeito disto, vamos ver o que diz a literatura. Segundo defende 2009, através da visão nós captamos 85% das informações que recebemos no cotidiano. E caso ocorra perda parcial ou total, uma nova organização sensorial irá se desenvolver, na qual os demais sentidos irão tornar-se referência predominante na percepção. Nos indivíduos cegos, é comum que o tato desenvolva mais do que os outros sentidos, nesta nova organização sensorial. Então vamos à aula. Olá, queridos alunos do quarto ano. Hoje nós vamos falar de um dos elementos da composição visual, e este elemento é a textura. Hoje nós estamos aqui com os alunos videntes e alunos não videntes, e esse elemento ele vai ser muito bem perceptível a todos vocês, porque a primeira forma com que nós o sentimos é pelo tato. E isso nós temos bastante aguçado, e principalmente nossos amigos não videntes. Tá, professora, mas o que seria essa textura? A textura ela pode ser definida como uma qualidade que as formas e superfícies possuem. E a primeira forma como a gente percebe essa textura é com o tato. Ela pode também ser percebida pela visão e pode ser representada graficamente. A textura ela pode ser classificada em grandes grupos. Os dois principais grupos com os quais nós classificamos a textura é justamente esse: textura tátil, a textura sentida, e a textura visual, a textura percebida visualmente. Aqui nós vamos nos complementar. Nossos amigos videntes reconhecerão as texturas por um aspecto de lembrança, de memória. E nossos amigos não videntes, essa memória visual ela não vai ser perceptível, mas ao tato eles são muito mais sensíveis e vão perceber também. A professora trouxe hoje aqui para vocês uma bacia bem grande com bastante objetos de várias texturas diferentes e a gente vai conseguir colocá-los dentro dessas classificações. Vamos ver as classificações? Vamos falar delas? Textura tátil. Textura tátil não é difícil de se entender. Tátil vem do nosso sentido do tato, do toque. O cabelo da tia, quando a tia passa a mão, ela sente que tem umas ondulações, principalmente que a tia hoje está de trança. A pele da tia, a tia sente que tem algumas irregularidades. Se vocês passarem a mão no próprio corpinho de vocês, com os olhos fechados, no cabelinho de vocês ou no colega, vocês vão sentir diferentes texturas na pele, no lábio, nos cabelinhos.
A roupa apresenta texturas diferentes. Na nossa própria mão nós vamos sentir texturas diferentes. Onde a pele é mais lisa, onde ela é mais enrugada. As unhas têm uma textura diferente. A palma da mão tem uma outra textura. Qualquer superfície e forma encontrada na natureza, seja natural ou produzida pelo homem, vai apresentar algum tipo de textura. E o tato é o primeiro sentido que nos vai permitir conhecê-las, classificá-las, entendê-las, percebê-las. Vocês percebem que essa textura visual, ela não existe simplesmente como uma textura visual unicamente, que ela depende de um conhecimento dessa textura prévio, da gente ter entendido aquela textura com o tato inicialmente. A gente tem que ter uma memória tátil anterior para que a gente perceba a textura visualmente. Aqui nada é difícil de entender, né? Textura natural é aquela que a natureza produziu pra gente, sem interferência humana. Se a gente toca na pele de um lagarto, na pele de uma cobra, como a figura anterior mostra, a gente vai sentir as escamas, vai sentir aquela textura. É diferente de a gente tocar no coelhinho, que a gente vai sentir aquele pelinho macio. É diferente de a gente tocar no coleguinha, é diferente de a gente tocar num porco-espinho. Tudo que a natureza produz é de textura natural. E não necessariamente vivos, como eu estou falando dos animaizinhos, mas a madeira, uma pedra, o que for que seja encontrado na natureza sem interferência humana, tem a textura natural. Entendendo que a textura natural, é fácil entender o que é a textura artificial. É aquela que já foi manuseada, ou é produzida pelo homem, ou foi alterada pelo homem. A madeira, simplesmente, ela tem uma textura, que é a textura natural da madeira. Mas se o homem entalha, lixa, passa um verniz, passa a ter uma textura diferente, porque a gente vai ter aquelas impressões produzidas pelo homem. Então, a textura aí já não é uma textura natural, é uma textura artificial. A borracha, como na imagem passada, a borracha é natural, mas ela, sendo usada para produzir brinquedos, o pneu, ela vai apresentar uma textura que foi produzida pelo homem, foi talhada pelo homem. Então, aquela é uma textura dita artificial. Professor, e tem outras formas de classificar as texturas? Tem, e a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas a saber, temos a textura regular e irregular e a textura simples e expressiva, mas isso vai ficar para uma outra aula. Bom, agora a gente vai fazer uma experiência de todo mundo vai fechar os olhinhos. Os nossos alunos videntes, nossos colegas videntes vão usar fendas agora, que vão ser amarradinhas aí pela auxiliar. E a gente vai se aperceber de alguns elementos. Inicialmente, antes da venda, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Ó, isso aqui é um tecido, chama linho. Ele tem uma textura que eu acho maravilhosa. Ele é todo enrugadinho, a gente sente as fibras, a trama como ele é feito. Se a gente passar a mão, vocês vão ter essa sensação. E eu vou mostrar os elementos, a maioria deles aqui, e eu quero que vocês, de olhinho fechado, tentem descobrir qual dos elementos é. Vocês já têm uma memória formada do que é tecido, do que é metal, do que é plástico, de objetos e formatos, e a gente vai percebê-los pela textura e pelas formas que eles apresentam. Mas hoje o nosso foco é textura. Esse se chama linho, é um tecido, apesar de a fibra ser natural, ele não é um tecido, ele não é uma textura natural, porque ela tem interferência do homem. A madeira em si, ela é uma textura natural, mas se a gente pega um objeto que ele, por exemplo, se essa colher de pau, que ela é rústica, então ela tem a textura de madeira, aquela textura natural de madeira. Mas se ela fosse polida, pintada, vitrificada, ela já teria uma textura completamente diferente, porque ela já teria passado, a textura dela teria passado por uma interferência humana. Então seria uma textura artificial. E aqui nós estamos falando tudo de textura tátil, de sentir. Aqui é uma tesoura, então a gente sente que o metal ele é completamente liso. O metal encontrado na natureza, o aço, o cobre, esses metais encontrados naturalmente, eles não têm essa textura, eles parecem rochas. Aqui já houve interferência humana. Então a textura aqui eu não vou dizer que é uma textura de aço, eu vou dizer que é a textura da tesoura. Desse objeto a gente fez uma frotagem. Aqui é o plástico,
também, que a gente vai ver ser completamente liso. Mas aqui nos dentinhos, ó, a gente consegue tirar até som da textura que forma aqui nos dentinhos. Essa bolinha também tem uma textura bastante lisa, de plástico. Artificial. Aqui é uma textura de um crochê, tá? A fibra também é natural, mas a textura que a gente sente tocando aqui já não é uma textura natural, é uma textura de interferência. A tia fez esse crochê, então a textura que se apresenta aqui desses buraquinhos, dessas elevações, foi produzida pela tia, então é uma textura artificial. Essa aqui é uma rocha tirada direto da natureza. Se eu passar a mão, eu sinto as texturas diferentes, os relevos, os declives, todas as ranhuras dessa rocha. Ela não teve interferência humana. Na outra face você sente até uns buraquinhos. Cada face dela vai ter uma impressão de toque diferente. Essa aqui, quando você tocar, você vai sentir a textura da rocha, é uma textura natural. Essa aqui é uma lajotinha feita de barro, foi feita pelo homem. Tem essas texturas que são linhas retas, constantes, de espaços regulares. Aqui seria uma textura artificial, produzida pelo homem. E ela é regular, aquela outra classificação que a gente não vai falar hoje, tá? Um outro exemplo de textura natural são as folhas. Esse daqui dá uma frotagem linda. Cada ranhura, cada folha com sua ranhura diferente. A gente pode fazer composições. A gente pode, inclusive, recortá-las em formatos diferentes. Daqui tirar um coração, daqui fazer um formato de nuvenzinha e fazer a frotagem com as ranhuras da folha. Olha que interessante. Uma outra folha. Aqui eu trouxe também uma luva de lustrar. Lustra carro, lustra moto. E ela tem uma pelucinha que a gente fica, um pelinho de carneiro. Esse é artificial, esse é um pelinho sintético. Ele tem uma textura que vai lembrar o pelinho do carneiro. Se eu pegar no carneirinho, eu tô pegando numa textura natural. Mas eu pegando aqui nessa lã sintética, é uma textura artificial, que foi produzida pelo homem. Correto? Então vamos à experiência. Todo mundo vendando, porque os objetos vão voltar para a bacia e vão passar por todos, ok? Atenção, hora da atividade. E aí nós vamos desenvolver aquela técnica que a gente estudou agorinha, a frotagem. A gente vai fazer a técnica como o videozinho que eu vou passar para vocês agora e que eu vou narrar para vocês agora vai explicar, ok? Atenção no vídeo e na explicação da tia, ok? Pois bem, crianças, frotagem vem do francês frotter e significa friccionar, esfregar, e consiste na apropriação de textura de um determinado objeto ou espaço e na sua duplicação. Essa técnica foi criada pelo artista alemão Max Ernst em 1925, quando ele, no seu ateliê, riscou o lápis de papel branco sobre o piso de madeira que ele tinha, retirando a textura daquele objeto, registrando a textura daquele objeto. Desse processo inicial surgiram marcas do atrito sofrido pela madeira que estavam mais acentuadas. Os sinais da granulação revelavam uma imagem como um decalque do objeto. A gente chama de decalque porque pode ser reproduzido. Deste processo surgiu então o que chamamos de frotagem e que vamos praticar na aula de hoje. É isso aí, amores, hora da arte. Vamos lá fazer a técnica de frotagem, aquela técnicazinha francesa que significa esfregar, que a gente já conversou. A gente vai selecionar ali alguns materiais. Giz de cera é o material de eleição. Eu trouxe papel sulfite e vários materiais. Aqui eu estou demonstrando para vocês com umas rendas. A gente colocou uma sulfite embaixo, as rendas em cima. E aqui nós vamos escolher folhagens. A renda como uma textura artificial, a folhagem como uma textura natural. E aí a gente vai tentar fazer a composição que melhor nos aprover. Essa folhinha aqui parecia um coração, a gente pegou e deu uma incrementada para parecer mais um coração. E aí a gente coloca, experimenta, vê a posição que a gente quer, como a gente vai achar mais bonito. Achada a posição, a gente cobre com a folha onde vai ficar a arte, seleciona o nosso giz de cera da cor que a gente quiser e aí a gente vai esfregar, dando jus ao nome da técnica, né, de frotagem. Esfrega, esfrega, principalmente onde tem as texturas. A gente esfrega com um certo vigor, esfrega toda a textura. A gente pode alterar a cor? Pode, a gente pode trocar o giz de cera por uma outra cor. Mas bem esfregado, bem feitinho, quando a gente estiver satisfeito, a gente retira e fica tudo certo. Muito bem. Depois disso tudo, vamos passar para a hora de fazer.
Peguem os seus materiais, daqueles que vocês escolheram naquela baciada da tia, aqueles que vocês acharam a textura mais interessante. Os colegas videntes e não videntes vão fazer isso de forma a não estar vendo, não usar a textura visual inicialmente, sim a textura tátil. Nós vamos vendar vocês, os videntes, para que a gente entenda primeiro, perceba primeiro a textura da forma tátil. Vou também fazer essa demonstração aqui na frente da sala para todo mundo ver, mas vou passar de cadeira em cadeira fazendo individualmente. E um coleguinha ajuda o outro no que for necessário, ok? Para a gente reproduzir essa textura que a gente sente de forma tátil, numa textura que a gente vai apercebê-la visualmente. Olha, a tia é lutadora de jiu-jitsu. Essa daqui é uma medalha do campeonato que teve aqui em Imperatriz Jiu-Jitsu. Aqui é uma medalha de metal. Ela tem o formato do mapa do Maranhão, destacada aqui a região tocantina. A tia vai escolher fazer a frotagem dela, tá? Porque a da moeda já tá muito clássica. Vou fazer aqui altinho para vocês perceberem, mas quando vocês forem reproduzir, a gente vai fazer em cima da mesa. Como no vídeo, a gente vai usar nossa medalha, nossa pedra, nossa folha, nossa moeda, o objeto que você escolher, ele vai ser colocado sob uma folha de papel sulfite. E com giz de cera, eu escolhi fazer com giz de cera e trouxe para vocês giz de cera para vocês fazerem também. Fazer o esfregaço sobre a região da nossa medalha. Olha como transpassou. É muito lindo. Eu acho espetacular essa técnica. Ó, vou fazer novamente aqui. Lembrando que vocês, quando fizerem, vão fazer tudo sobre a mesa. Ó, aqui. Como ficou a representação da nossa medalha. Olha aqui. Como ficou a representação da nossa medalha. Mágico, né? O que eu aqui percebia tatilmente, sentindo as linhas, as formas, os relevos. Aqui eu consigo ver visualmente. Então a textura é um dos elementos mais mágicos, que ele depende de mais de um sentido para ser percebido. A tia não só ficou olhando vocês fazerem, a tia fez algumas experiências. E a tia quer aqui mostrar para vocês, inclusive de objetos que estão nessa baciadinha de coisas que a tia trouxe interessantes para vocês. A tia também achou interessante e fez as dela. Tô aqui para mostrar para quem quiser ver e trouxe os objetos para quem quiser tocar. Muito bem, a tia já olhou cada trabalho lindo, cada coisa maravilhosa que vocês fizeram. Estou muito, muito orgulhosa. E eu sei que vocês também estão orgulhosos dos trabalhos que vocês produziram aqui. E esse orgulho, essa satisfação que nós sentimos, todas as sensações que tivemos durante esse trabalho, nós vamos partilhar agora com o coleguinha. Cada um vai contar da sua experiência, de como sentiu, de como se apercebeu, se foi fácil perceber e descobrir de que se tratava aquela estruturinha que a gente estava pegando. Porque você escolheu esta estrutura para fazer a frotagem. E diga para os colegas como você se sentiu com a experiência. Vamos partilhar. Gente, a frotagem é uma técnica tão bonita, tão simples de se fazer. A gente já executou ela tantas vezes na vida da gente. Eu tenho certeza que todos vocês já pegaram uma moedinha ou uma chave. A moedinha é batata, quase todo mundo fez. Pegou uma moedinha, colocou um papel sulfite em cima e passou a grafite do lápis em cima assim. Nem que seja o pozinho com o dedinho assim, para ver aquela impressão do relevo da moeda passado para o papel. Isso é frotagem, gente. É linda, é simples e é quase mágico, porque faz com que a gente transforme aquela textura tátil que a gente sentia pelo tato numa textura que a gente pode ver, numa textura visual. É mágico. Bom, depois de partilharmos nossas experiências, de dividirmos nossas impressões e de passarmos esse dia agradável, essa aula agradável, eu agradeço a todos vocês pela presença, por estarem assistindo essa aula, e a gente continua com outros elementos e também destrinchando mais sobre as texturas num outro momento. Tchau, tchau, até a próxima aula, turma!